A fábrica de tecidos São Luís de Itu é a mais antiga fábrica a vapor de tecidos de algodão no estado de São Paulo. A fábrica foi fundada em novembro de 1869 por Luiz Antônio de Anhanha Melo. Com a produção de algodão em Itu e Sorocaba, gerava um grande atrativo para a fundação de uma fábrica têxtil na cidade. A nova fábrica deveria ser ativada a vapor, que corria junto com a modernidade da época. Só que com isso, acarretariam custos elevados e alguns problemas como a falta de uma linha ferroviária até Itu, que só foi ativada em 1873, quando a fábrica já estava em funcionamento. Em 1884, Luiz Anhanha Melo passa sua parte da fábrica a Paulino Pacheco Jordão, que em 1888 compra a parte de outro acionista e fica sendo o único proprietário da fábrica São Luís até seu falecimento em 1900. Então a fábrica passa para a esposa Gabriela Emília Correia Pacheco e aos filhos. Em 1924, a fábrica passa para José e João Fratini, mas com uma parte hipotecada para a família Pacheco. E em 1931, João Fratini forma uma sociedade anônima com os membros da família Pacheco. Logo depois, a fábrica foi ampliada, com um novo pátio de fabrico de tecidos na Rua dos Andradas. A fábrica funcionou até 1982 e, por divergências entre os sócios, foi decidido fechar suas portas. Hoje a fábrica funciona como um espaço cultural. Como ela foi a primeira fábrica de tecido a vapor no estado de São Paulo, e devido à importância que Itu tinha para a província de São Paulo, né, na época, então ela foi muito importante a presença da fábrica aqui. Ela foi pioneira no uso da mão de obra feminina. A mão de obra masculina era absorvida nas fazendas. Ou a mão de obra feminina ia para o campo, para a zona rural, ou ia trabalhar numa fábrica. Quem era a fábrica? Qual era a fábrica? A fábrica São Luís. Para que pudesse absorver essa mão de obra, precisava ter toda uma estrutura para cuidar das mães, porque eram mães. Então tinha creche, tinha todo um aparato para cuidar das crianças enquanto as mães trabalhavam. Eu não tenho dúvida nenhuma que a fábrica teve a importância para a absorção de mão de obra, para a geração de empregos. Porque aqui era uma zona estritamente rural. Então, por que precisava de uma indústria de tecido em Itu? Porque a zona rural ia ter o consumo, ia consumir esse tecido. Porque se utilizavam, na zona rural, os tecidos grossos de proteção do calor e do sol. Mangas compridas, xadrez, a camisa, a calça de brim. Então, a importância da fábrica nessa época foi muito grande, porque ela tinha o consumo do algodão produzindo aqui. Mas a importância maior é a formação do caráter das pessoas. Porque são inúmeras histórias que eu ouço de pessoas que começaram a constituir a família aqui, que se conheceram aqui. E acabassem muitas delas se casando, de sorte que elas formavam essa geração, vieram os filhos também depois trabalhando nessas empresas, também se casando, vieram os netos, enfim, a fábrica São Luís e outras menores que aqui Itu tinha, passaram a ser centros onde se tornavam praticamente uma família interna entre os empregados. Que tinham dificuldades e a diretoria, de uma forma ou de outra, ajudava a resolver, não financeira, mas dificuldades assim, do dia a dia, e ao mesmo tempo relatos de antigos funcionários, quando José Fratini, por exemplo, estava doente, era um dos proprietários, tinha funcionário que acompanhava, saía da casa dele, vinha andando com ele até a fábrica São Luís para que ele não andasse sozinho na rua. Então isso mostra que era uma via de mão dupla, tanto o carinho os diretores tinham como os funcionários tinham. Trabalhei em todas as máquinas, eu trabalhava na fiação. Mas eu trabalhava de ajudante. Primeiro entrei como varredeira da fábrica. Trabalhava na fiação, depois eu passei na preparação, trabalhava na lesona. Eu fazia aqueles rolos grandes de fio para depois tecer na tecelagem.
Entrei na fábrica São Luís dia 26 de setembro de 46 e fiquei quase 34 anos, até março de 80. Eu trabalhava na fiação. Fio, né? Fazia os fios. Entrei aqui como torneiro mecânico, mas fazia de tudo quanto era serviço de manutenção. Eu entrei na fábrica para trabalhar em 1962 e trabalhei durante 16 anos. A primeira coisa que eu fiz foi varrer o salão, era varredeira. Depois passei de ajudante no rinque. Depois passei na máquina, trabalhar com 2 lados de rinque, né? Dia que eu entrei e vi o chão, o piso encerado, um piso de taco encerado, eu não tinha outra visão, não existia escritório aqui em Itu que fosse tão bonito quanto aquele. Então isso ficou gravado, eu era menino ainda, isso ficou gravado na minha mente. E eu me recordo isso com muita emoção. Naquele tempo tinha um turno normal na tecelagem, tinha 3 turnos na fiação. 3 turnos tinha na fiação. Entrava às 6 horas da manhã, das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 da noite até às 6 da manhã era o 3º turno. Eu trabalhava à noite na terceira no ringue, fiação. Aí passei, depois de 3 anos trabalhando na fiação, passei de dia. Entrava às 6 da manhã, saía às 10. Depois voltava às 2 e saía às 6 da tarde. Na outra semana entrava às 10, saía às 2, depois voltava às 6, saía às 10 da noite. Quando eu terminava, né, saía para vir em casa almoçar, eu ganhava laranja baiana, sabe aquelas laranjonas assim, tem aquele cesto cheio que era da chácara do Sozico, chácara do Rosário. Então eles mandavam uma cesta, um cesto para distribuir com os operários, sabe? Muito gostoso. Então eu minha ordem de sair para pegar as laranjas e trazer para as criançadas aqui. Os patrão era muito boa gente, Sr. João Fratini, Sozico, Dr. Sérvulo, muita gente boa, viu? Só tenho de falar bem. Cheguei aqui no dia 1º de maio, até eu estava numa fazenda, São Bernardo, que eu cuidava de uma criança e a mãe estava doente e eu fiquei mais de mês e pouco para lá. Então minha mãe foi me buscar, né? Que avisaram, meu pai era carpinteiro aqui. E já faz um tempo que ele já estava trabalhando aqui. Aí o seu João chamou, né? Que tinha arrumado lugar para mim. Então no dia seguinte, no dia 2, levantei e vim para o serviço. O seu João, coitado, ficou na porta aqui me esperando. O João Fratini ficou na porta me esperando, me acompanhou até a esquina aí e esperou uma moça passar e chamou ela e falou: você leva essa menina aqui? Entrega ela para o palácio. Aí saiu, despedi dele, eu tremia com uma vara verde, eu não conhecia uma pessoa, eu não sabia nem aqui, então eu não conhecia nada. Para mim, foi a coisa mais linda do mundo. Eu passei umas par de noite que não conseguia dormir, sabe? Eu pensava, me sentia maravilhada, né? E o primeiro pagamento, que alegria de receber aquele dinheiro. Em casa nós somos em 4 irmãs e ainda pegamos uma menina para criar. Aí que começamos comprar as nossas coisas. Tinha meus tios, era um casal. Ele trabalhava aí na caldeira e a minha tia trabalhava na fiação também. Com aquele dinheiro que o meu tio ganhava aqui, ele foi ajuntando, que até que ele comprou a casa em que eu moro hoje, né? Minhas irmãs trabalhavam aqui. A minha irmã mais velha trabalhava ali perto daquela janela ali. E como ela saía cedo, ela entrava às 6 horas da manhã. E o padeiro não tinha chegado em casa ainda. Então depois, quando eu ia para o Senai, que era lá no Ibal, eu trazia lanche para ela.
quando eu fui colocar um filho lá na São Luís, que ele tirou o diploma do Senai. Estava difícil de arrumar serviço, porque aqui em Itu não tinha. E aí falei com o dono de lá, seu Zico Pacheco. Aí foi a primeira vez, ele falou que o gerente queria uma pessoa já que tivesse prática. Mas eu falei, ele está estudando mais, no instante ele aprende. Aí consegui colocar ele lá. Nosso mestre, que a gente falava da fiação, é o mestre mesmo, ele tomava conta de tudo. Ele era um italiano, inclusive ele era muito parecido com meu avô, baixinho. E ele... todo mundo chamava ele de Palazzi, que era o sobrenome dele. E eu achava estranho chamar de Palazzi, pelo sobrenome. E eu não conseguia chamar Palazzi, eu sempre chamei ele de Seu Francisco. E ele observou isso, sabe? Um dia ele falou para mim, um dia que eu entrei na sala dele, ele falou para mim que era a única pessoa que chamava ele pelo nome. Então isso para mim também marcou, porque eu falei assim, eu falava para ele assim, mas eu acho assim, o nome do senhor não é Francisco? Ele falou, é. Eu falei, então, eu não posso chamar o senhor pelo sobrenome, é a mesma coisa o senhor me chamar pelo meu sobrenome. O senhor não me chama eu pelo sobrenome, eu falei para ele. Aí vinha aqueles mocinhos do sítio descarregar algodão lá, e a gente, menina de 14 anos, ficava olhando. Falou, menino, o Palazzi, ele punha os 2 dedos assim, dava aquele assobio forte, né? Você mecia a gente. Ele falava, Angelina, sobe em cima da escada, tinha uma escadinha perto, sobe que você enxerga melhor, menino. Ai, eu não vi, quase morri do coração. Eu não sabia que ele estava... O pessoal da produção de tecido ganhava por metro. Então a pessoa não gostava de ficar, porque o tiar parado, a maioria era funcionária. Forçava o contramestre. Não, porque se aprontar logo, porque não sei o quê. E o contramestre ia para o paciente na oficina e pedia pressa. E nem sempre dava para fazer na hora o serviço, né? E eles vinham lá toda hora para ver se estava pronta a peça. Estavam pegando no pé dele. Nós tínhamos pessoas habilidosas que nunca foram formadas em nada e conseguiam desmontar e montar um equipamento como se ele tivesse um conhecimento tecnológico, como se fosse um engenheiro. Isso eram as pessoas que trabalhavam lá. Por exemplo, nós tínhamos carpinteiro que faziam coisas que hoje não se vê mais, não tem essa mão de obra, esse artesanato, porque lá era obrigado a fazer isso. Bom, basicamente eu comecei para fazer uma limpeza. Eu encontrei um material ali em triste estado, viu? Tomado por baratas, por cupins, por traças. E eu fui separando então as caixas que tinham só livros, eu separei primeiro os livros. Depois tinham caixas que tinham jornais. Eu encontrei muito diário oficial antigo, mas não coisa assim tão antiga. Eu basicamente encontrei documentos, livros, tudo dos anos 30 para cá. Aí eu fui separando. Dos livros eu encontrei livros de registro de empregados, não de ponto, porque eles marcavam um ponto naqueles cartões, naquele sistema antigo de relógio. Livro de contabilidade, livro de compras, porque é uma das poucas empresas que empregavam assim, um número relativamente grande de empregados. Então, para a época, realmente representou bastante. Uma parte desses documentos pôde ser vista no Museu de Energia, que em novembro de 2008 fez uma exposição em homenagem à Fábrica São Luís, com várias fotos, documentos e alguns objetos da fábrica. Uma pequena viagem que mostrou os áureos tempos da tecelagem em Itu. E tivemos histórias interessantes, por exemplo, durante a comemoração do centenário da fábrica, fizemos um desfile na cidade, com um carro alegórico reproduzindo a frente da fábrica. Os funcionários da fábrica participavam no dia 1º de maio de churrascos, jogos de futebol. A fábrica tinha time de futebol, saía de caminhão, jogar nas fazendas. Nós fomos jogar várias vezes em Sorocaba, no dia 1º de maio. No dia 1º de maio sempre a gente ia para Sorocaba.
Era um time até razoável. Chegamos a ficar campeão uma vez aqui em Itu, no time dos trabalhadores. E das festas? Do café com leite e cufa, fabricado pelo Bar do Alemão, servido no dia 21 de junho, que é o dia de São Luís. A fábrica parava toda de funcionar, todos os empregados se dirigiam ao pátio, onde a gente tomava uma xícara de café com leite e acompanhado de um pedaço de cufa. E a gente tinha muita regalia, assim. Chegava dia 1º de maio, fazia piquenique. No Natal eles reuniam todos, davam presente para os filhos dos empregados, né? Ia para a Chácara do Rosário, piquenique, Chácara do Sozico, Monte Belo, em Campinas. Tinha aquele almoço, sabe, que era uma delícia. Então ia tudo de sainha xadrez, sabe, de uniforme, tudo de sainha xadrez, de caminhão. Daí eu ia no piquenique com as meninas, né, da fábrica, e lá fiquei conhecendo o meu marido, né? Era muito divertido lá, daquela churrascada, bebida. Foi em 1969, foi quando a fábrica completou 100 anos. E o nosso patrão, seu João Fratini, tinha prometido para os funcionários que ele daria um churrasco para os funcionários se ele chegasse aos 100 anos da fábrica. Ele já era bem doente e com a graça de Deus ele chegou e aí ele deu essa churrascada para nós na chácara deles. Passamos um dia todo lá e à tarde, quando nós voltamos de lá da chácara, que foi vários ônibus, porque era com as famílias, né? Nós fomos todos lá na frente da casa dele, que é ali em frente onde era o antigo fórum, agora é a Câmara. E chegamos lá, todo mundo cantando, gritando, chamando ele. Ele veio na janela, que a filha trouxe ele até a janela. E daí fizeram uma homenagem a ele ali cantando, foi dado um presente para ele em agradecimento, né? Então foi um dia assim, muito gostoso e que isso também tenho certeza que todas as pessoas que estiveram presentes não esquecem isso. A fábrica ela era uma homenagem a São Luís de Toulouse, que nós não sabemos o porquê e em que época mudou-se a devoção para São Luís Gonzaga. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, descobrimos a imagem e o resultado até de uma promessa que a minha mulher fez, que se nós ficássemos com o prédio, se o prédio ficasse na nossa família, nós entronizaríamos a imagem de São Luís de Toulouse. Mandei em Minas fazer a imagem e agora vão ter os dois, vão ficar São Luís Gonzaga e São Luís de Toulouse. Eu me recordo muito do carregamento dos fardos de tecidos, que era feito na frente, com uma janela improvisada, cortada ao meio. Aí punha uma canaleta que soltava o fardo do tecido. E os fardos corriam de lá de cima para carregar o caminhão. Eu lembro que os caminhões chegavam, os motoristas, os descarregadores, né? Eles eram da Revinho juntos, né? Ficava dois lá em cima, mais um aqui embaixo. Já pegava aquele fardo, arrumava no caminhão para levar para entrega. Nós tínhamos um problema, por exemplo, do apito da fábrica às 6 horas da manhã. O apito era movimentado em função do funcionamento da caldeira. E nós tínhamos pessoas que residiam nas proximidades e reclamavam que às 6 horas eram obrigados a acordar porque o apito da fábrica tocava. E nem todas essas pessoas, inclusive padre, e nem todas essas pessoas tinham que levantar às 6 horas da manhã. Em compensação, nós tínhamos pessoas que residiam longe do centro, lá pela Vila Nova, e que se baseavam no apito da fábrica para se levantar e ir para outros tipos de serviço. Longos anos depois que a fábrica fechou, paralisou as suas atividades, nós conseguimos uma vez, no dia de São Luís, tocar o apito ao meio-dia. E eu vi muita gente das proximidades, já com uma certa idade, chorando de emoção por ter ouvido novamente o apito da fábrica, que já fazia muitos anos que não acontecia. Passava boi aqui e a gente estava lá esperando abrir o portão 2 horas, quando vinha aparecer um boi na esquina. Meu Deus do céu, era uma loucura, uma gritaria, a turma corria, não sabia onde se enfiava. Aquele berreiro, desciam para casa, desembestavam gritando, ficavam 2 horas gritando, sem saber o que fazia. Vinha das fazendas para ir para o matadouro.
e passava aqui, descia a rua Paula Souza, até lá embaixo, e era uma correria. Principalmente a turma que entrava às 10 da manhã ou às 2 da tarde. Sempre esse horário tinha gado passando por aí. Então, quando dava tempo, você não sabia se ia de encontro ao boi, que do outro lado tinha oficina, você não sabia o que fazia. Você entrava para lá ou corria para baixo, não tinha aquele jardim tudo aberto. Ai, era uma loucura, velho. Aquilo era... Depois ficava o resto da semana todo mundo rindo, sempre o dia inteiro. Ela fechou por vários motivos, eram muitos sócios, cada sócio tinha uma visão diferente, viram por bem fechar a indústria. Ela não faliu, ela simplesmente fechou as portas. Quando fechou, o meu pai era o maior acionista. Ele ficou com esse imóvel, esse prédio que hoje nós denominamos de Espaço Fábrica São Luís. Eu passava por aqui, depois que parou a fábrica, tudo, né? Eu até chorava, de tristeza de ver essa fábrica parada. Hoje eu estou mais contente, porque está funcionando. Meu Deus, quando eu casei eu passava aqui. Quando eu enxergava a fábrica, eu abria uma boca que não havia o que fazer. Saí da minha casa e eu falei, nossa, eu sou tão chorona. Quando eu casei, fui embora, aquela folia, na hora de eu tomar o carro para ir embora, e eu não tinha vontade de chorar. Mas quando eu enxerguei a fábrica, fui passar, subimos aqui, passando aí que eu enxerguei a fábrica, ai meu Deus, quanto eu chorava. Cada vez que eu vinha de São Paulo, era aquele berreiro. Que saudade, uma saudade enorme que eu tinha. Parece que aquilo pertencia para mim, sabe? Bastante amizade. Amizade boas, sabe? As amigas lá, toda gente boa. Saudade disso, saudade de trabalhar também. Porque a gente venceu, né? Hoje a gente tem o salário da gente, né? Se pudesse ir, voltava. Voltar lá, voltava. Eu gosto de lá. Quando fechou totalmente a fábrica, eu passava sempre por aí. E um dia eu passei lá na parte da fiação e esse rapaz que estava de guarda, um amigo da gente, parei a conversar com ele, né? Aí eu comecei a perguntar como que estava lá dentro e tal. Aí ele falou, você não quer entrar para ver? Eu falei, quero. Eu estava com meu filho. Aí nós entramos. A emoção foi muito forte. De ver aquelas máquinas todas limpas, paradas, sem um pozinho, sem nada, tudo limpinho, né? Eu falei para ele, e ele percebeu que eu me emocionei. Aí eu falei para ele, olha, Roberto, infelizmente isso aqui está parado. Porque quantas famílias trabalharam aqui? A minha mãe trabalhou, minhas tias trabalharam, todas viveram deste trabalho. E eu também. Se eu tenho alguma coisa hoje, eu devo também a esse trabalho. Marca muito. E até hoje eu me emociono ao passar por ali. Aquilo para mim foi uma escola, não só de disciplina de horário, de disciplina de trabalho, como também de educação, de formação da minha vida profissional, na formação da minha vida em si, civil também. Me sinto muito honrado em dizer que trabalhei muitos anos lá e aprendi muito. E melhor coisa que eu poderia dizer, se pudesse começar de novo, voltaria de novo para a Fábrica São Luís. Nós começamos um trabalho em 2003, nesse sentido, de abrir para a população. O prédio ele ficou fechado por muitos anos, mas tem muita coisa a ser feita. Tudo que você for descobrindo, cada canto que você for avaliando, você pode implementar. Nós fizemos, por exemplo, recentemente, o resgate de uma peça muito importante da fábrica. Ela tinha uma placa que ficava na porta. Essa placa havia sido roubada. Nós descobrimos, conseguimos recuperar essa placa e hoje ela está recuperada e fizemos uma cópia dela para que ela fique exposta. Então, tudo isso é um trabalho de resgate. Hoje tem uma equipe de manutenção permanente
fazendo a manutenção e pequenos reparos, sempre dentro de um projeto. Esse projeto nós vamos aos poucos implementando, que é todo o restauro do prédio como um todo. De sorte que eu acho que a utilização desse prédio para fins culturais foi muito bom. E foi muito bom que tenha ficado na mão de um descendente dos proprietários. Pelo menos ele tem um pouco do amor que os seus antepassados tiveram para conservar aquele prédio. Então, estou contente. Porque a gente passava, quanta gente tinha vontade de chorar. Porque a maioria dos operários, eu acredito que foi muito feliz aqui. Às vezes passo com meus filhos, neta lá, onde eu passei 34 anos aqui. Um lugar onde a gente viveu, conseguiu alguma coisa, né? Onde criei a minha família, os filhos puderam estudar. Né? Ai, dá vontade de chorar, viu? Olha, sei até a máquina onde eu trabalhava, até no mundo da caneca eu estava falando para ela, né, tomar café era 45 minutos. Eu gostava muito de trabalhar lá. Então eu espero que em maio a gente se encontre lá, para a gente dar uns abraços gostosos e matar um pouco as saudades do tempo que a gente trabalhava lá junto. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos. Mas é um prazer, inclusive, estar aqui no dia 1º de maio, junto com vocês que ainda estão aqui. É um prazer todo meu, um abraço a todos. Eu sinto muita saudade de todas as pessoas que eu trabalhei com elas, com eles, porque tinha os homens também, que a gente também, até hoje, a gente tem amizade, se dá, né? E que espero que eles estejam felizes, assim como eu estou, em relação à fábrica. Realmente a ideia do Ricardo Pacheco em reunir esse pessoal no dia 1º de maio, num encontro dos antigos ex-funcionários, numa espécie de resgate da memória dos tempos do 1º de maio, que se fazia churrasco na Chácara do Rosário, de propriedade deles, na Fazenda Montebello, de propriedade deles, eu acho que é uma atitude elogiável e todos aqueles que têm oportunidade de lá estar se sentem emocionados e envaidecidos com a homenagem que lhes são prestadas, que lhes é prestada. O carinho que vocês dão para a fábrica é de uma forma, é tão importante, é tão engrandecedor que eu só posso dizer para vocês, antigos funcionários, parentes e amigos, muito obrigado e que vocês continuem com esse carinho e incentivando para que a gente consiga recuperar cada vez mais esse imóvel, fazer com que ele fique cada vez mais acessível à população, porque eu recuperando a história da Fábrica São Luís, eu estou recuperando a história de todos vocês. Então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Mas esse ano é um ano muito especial porque a fábrica completaria 140 anos. Então nós estamos fazendo o lançamento de um vídeo, um documentário
que muitos dos senhores participaram, ainda não está totalmente pronto, nós vamos terminar, inclusive vai ter cenas da própria festa de hoje. E a FACTU, que é a Faculdade de Direito de Itu, está fazendo um trabalho sobre a Fábrica São Luís, e a professora Bernadette, que está fazendo, é a responsável pelo trabalho, ela perguntou se podia entrevistar algum dos senhores, então ela vai bater um papo, conversar um pouquinho cada um, ela vai escolher, ela vai andar por aí, só para, então eu quis adiantar. Aqui está servindo o suco, a água, o café com leite. Quem quiser, aqui vocês estão em casa, não precisa fazer cerimônia. Uma pessoa já tivesse prática, mas quando ele está estudando mais, o estudo ele aprende. Aí consegui colocar ele lá. Nosso mestre que falava da aviação era o mestre mesmo, ele tomava conta de tudo, ele era um italiano. E ele observou isso, sabe? Um dia ele falou para mim. Um dia eu entrei na sala dele e ele falou para mim que era a única pessoa que chamava ele pelo nome. Então isso para mim também é um pouco, eu acho que eu falava para ele assim, mas o nome do senhor é Francisco? Ele falou, é. Eu falei, então, eu não posso chamar você. Eu menino, eu menino, só de nome do coração. Brincadeira, situação. Eu estou na produção. Com esse carinho e incentivando para que a gente consiga recuperar cada vez mais esse modo, fazendo que ele fique cada vez mais acessível à população, porque eu recuperando a história da Fábrica São Luís, eu estou recuperando a história de todos vocês. Então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Que iam crescendo, ia chamando ela de mãe, a minha irmã, Irene. Não sei se você já lembra dela. Lembra de Irene? Irene cuidava das crianças, fazia tudo quanto ela podia pelas criancinhas, chamavam ela de mãe, mamãe, mamãe, mamãe. E daí a mãe, quando sabia que chamava de mamãe, foi lá falar com a minha irmã lá, agradecer ela, porque ela cuidava muito bem das crianças. Bem, boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente está aqui com vocês hoje. Iniciativa aqui do Ricardo e da Sofia, estão proporcionando uma tarde tão agradável de lembranças. E as lembranças são sempre muito boas. Eu acho que isso que é muito importante na vida, né? A gente recordar tudo que foi bom, tudo que a gente viveu, as dificuldades que teve, mas as alegrias, as compensações.
só para dizer que você ganhou agora. Outra camiseta do Conjunto